Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcel Guimarães, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou tratar de um tema que as pessoas normalmente têm muito medo das redações, mas eu quero mostrar um pouquinho para vocês a importância das redações, a importância de uma questão discursiva e por que a prova discursiva foi tão importante nos concursos que eu fiz, principalmente no concurso do TCU. Tá? Então a minha intenção hoje é mostrar a importância da discursiva, como é que você vai mais ou menos se preparar e dar algumas dicas para vocês ao final, já que muita gente tem medo das provas discursivas, e não é para menos, já que é uma parte importante do concurso e muita gente tem dificuldade realmente de elaborar um texto sobre seja lá qual for o tema, Então, o nosso assunto de hoje está aí na sua tela. Por que as provas discursivas foram fundamentais para a minha aprovação no concurso do TCU. Então, antes de eu falar um pouquinho da discursiva, eu queria lembrar, eu já passei várias vezes isso aí, tem gente que não deve nem aguentar mais ver essa tela, mas é para mostrar que no concurso do TCU, que são 20 matérias, é muita coisa, você precisa dominar algumas matérias, não são todas matérias que serão fundamentais para a sua aprovação. Então, a peça técnica, por exemplo, não vai ser sobre raciocínio analítico, vai ser provavelmente sobre controle, sobre AFO, sobre auditoria. Então, você precisa... eu tenho um outro vídeo que eu posso deixar o link aí no card, alguma coisa que é sobre a diferença entre dominar e conhecer um assunto, e um outro vídeo também da importância de dominar AFO para você ser aprovado no TCU. Mas o assunto aqui é a questão discursiva, então observe que nessa prova aqui do TCU 2015, foram 4 matérias que tiveram questões discursivas. Foram a AFO, que foi a peça técnica, de 40 pontos, economia, uma questão de 20 pontos, controle externo e auditoria governamental. Então, somando a parte discursiva com objetiva, é que a gente chega à conclusão de que essas matérias são as mais relevantes. Observa que dominar essas matérias, nas quais você vai ter que fazer uma peça técnica ou uma redação, isso aqui é metade da sua nota do concurso. Embora a gente tenha 20 matérias, são 4 disciplinas que nesse caso caíram aí na discursiva. Podia ter sido, sei lá, controle externo, controle externo teve, idiota. Podia ter sido administração pública, contabilidade, alguma coisa de análise, direito administrativo, constitucional, enfim, mas a gente precisa dominar alguns conceitos para que a gente faça uma boa prova discursiva. No caso de AFO e contabilidade pública, nesse concurso do TCU, foram 69 pontos para as 2 matérias, e nesse cenário daquele concurso, isso equivalia a 23% da pontuação total. A nota de corte que eu costumo trabalhar é 65% de aproveitamento líquido, já contando com a questão discursiva. Então, esse é o meu alvo, sempre foi o meu alvo, o meu foco, tentar a meta de tirar 65% de aproveitamento. Então, a partir desse percentual de 65% de aproveitamento, é que eu quero mostrar para vocês a importância de uma prova discursiva na nota final do concurso e como ela é importante para você conseguir poder errar um pouquinho mais na prova objetiva e conseguir uma margem de questões em branco maior em relação ao que você teria se não fosse bem na prova discursiva. Então, trabalhando num cenário, se você tiver interesse em ver um pouquinho mais sobre essas estratégias de elaboração de prova, quanto você deve deixar em branco, eu tenho um vídeo de dicas de prova, vou deixar o link dele no card aí para vocês, qualquer coisa procura aí no canal também. Mas enfim, com 65% de aproveitamento, se você, partindo de um cenário em que você vai deixar entre 5 e 10 itens em branco, é claro que isso pode ser diferente, cada pessoa vai se sentir mais ou menos à vontade para fazer isso aí, mas é uma média, é um padrão, mais ou menos, deixar entre 5 e 10% dos itens em branco. Então, o que acontece? Você deixando 5 itens em branco, você precisa, para fazer 65%, de 100 itens, precisa acertar 80, podendo errar 15. Deixando 10 itens em branco, você precisa acertar 78, pode errar 12, e deixando aqueles 10 em branco para fazer uns 65, 66% de aproveitamento. Então, observa que num cenário aí pior de você deixar só 5 itens em branco, você tem que acertar 80 itens, e podendo errar 15.
que eu estou tentando, né, eu quero que você enxergue isso aí para você ver a importância da prova discursiva. Perceba que numa prova objetiva, né, um concurso que tenha prova de conhecimento básico, conhecimento específico e questão discursiva, se você, né, como foi o concurso, por exemplo, do TCU, que você tem 1/3 da nota para a questão discursiva, é normalmente um padrão para a área de controle, mas você fazendo 90% do aproveitamento na prova discursiva, a sua margem de erro, ela aumenta. Você pode errar mais questões, você pode errar mais itens, que ainda assim você está na briga para fazer aquele aproveitamento de 65%. Então observa que naquele cenário anterior, em que você tinha que ter um aproveitamento de 66% na prova objetiva, isso já cai para 53%. É muito diferente, gente. Vocês não têm noção da diferença prática que é você poder errar mais e poder largar mais itens em branco. Isso faz toda a diferença na hora da sua preparação e na hora da sua aprovação, né? Então, você ter um bom desempenho na discursiva é fundamental para a sua aprovação. Claro que 90% é uma nota alta, mas 80% já é algo bem razoável, né, de ser atingido se você domina os conteúdos cruciais, né, como AFO, LRF, contabilidade pública, né, direito constitucional, administrativo, aquilo ali já dá para você, já faz com que você faça uma boa redação. Então, você tirando 80% na discursiva, já pode ter ali um aproveitamento na casa de 57%, 58%, né, na parte objetiva. Já dá, ó, não precisa mais acertar 80%, você já pode acertar 75%. São 5 itens a menos que você precisa acertar, podendo errar mais e podendo largar mais coisa em branco. Tirou 70% da redação, né, de aproveitamento. O ideal é 90%, mas tirou 70%, também já te dá uma margem de folga. Não precisa acertar 80%, pode acertar 76%, 77%. É um pouquinho, né, melhora só um pouquinho. Mas esse pouquinho, às vezes, de 1 ou 2 itens, é essa a diferença entre a sua aprovação e a reprovação. Eu me lembro que no concurso do TCU de 2007, 2008, eu fiquei fora das vagas por 3 itens. 3 itens me fizeram, né, não passar no TCU naquele ano. Alguns deles eu lembro até hoje, né? Aquela questão que você erra e você fala, porra, como é que eu errei essa merda, né? Como que eu fiz? Só eu devo ter errado. Na hora que passou o gabarito lá na maquininha do CESP, deve ter tocado o que burro dá 0 para ele, né? É um absurdo errar aquela questão idiota. E a gente faz isso, a gente pega aquilo e fala, 12 anos depois você ainda olha e fala, como que eu consegui errar essa merda, tá? Porque às vezes não fez uma revisão, não se preparou direito, mas você poder errar, né, 3, 4 itens a mais, às vezes é a diferença da reprovação para a aprovação. Em um outro cenário de 60% da discursiva, aí você já vai piorando, ó, tá vendo que conforme a sua nota da discursiva cai, você já tem que voltar a fazer 80 itens certos, já não pode deixar tanta coisa em branco, só pode errar 12, né, aí vai piorando, ó, 40%. Aqui também você já praticamente está eliminado porque não fez o mínimo da redação, né, mas é só para ilustrar que você tem praticamente que gabaritar a prova. Acertar 85 itens de 100, nem roubando em casa você consegue às vezes, tá? Errando muito pouco e deixando muita coisa em branco. Então, o que eu quero que você enxergue é o quê? Quanto melhor o seu desempenho na discursiva, mais fácil fica de você, né, passar no concurso, porque não é fácil, às vezes, tirar um bom aproveitamento nas questões de certo ou errado. Essa história de uma coisa anular a outra, o CESP te pergunta um negócio fácil de um jeito que você erra, tem muita gente que tem dificuldade, eu tinha dificuldade. O que eu quero mostrar para vocês é o meu desempenho no concurso do TCU de 2009, né, depois se quiser tem outro vídeo aí no canal, né, de toda a minha preparação para esse concurso, mas perceba aqui que eu não fui muito bem na parte objetiva, eu tirei 57% na P1, ó, estatística, por exemplo, 20%, eu não fui tão bem na parte, né, da objetiva aqui na parte específica, eu tirei 50%, né, não é uma nota, né, que ninguém vibra muito em termos de aprovação, só que na discursiva eu tirei 90%. E essa foi a grande diferença nesse concurso aí, eu fui muito bem na peça técnica, eu tirei quase a nota máxima, eu tive um errinho de português,
de 40 pontos, tirei 39,96, alguma coisa assim, tá? 40 pontos, e eu pude não ter um desempenho na casa de 60% na objetiva, mas mesmo assim, com a nota da discursiva, eu fechei ali na nota de corte, fiquei na 37ª colocação das 90 vagas, e aí pude comemorar a minha aprovação no concurso do TCU, principalmente por conta da questão discursiva, das questões, né, da prova discursiva, né, e eu fui muito bem realmente nesse concurso, e aí eu pude, né, tirar uma nota menor ali na parte objetiva. Então, quando você domina, quando você consegue escrever a respeito dos assuntos, domina aquele conteúdo, sabe colocar aquilo no papel, faz muita diferença, tá? Para quem tem um pouco de dificuldade nas questões discursivas, né, eu vou deixar algumas dicas, não é um curso completo, evidentemente, né, eu tenho um curso completo, depois eu deixo o link para vocês, mas aqui é só para ter uma noção, né, do seu comportamento na prova discursiva. Né, o que eu fazia? Eu dava uma lida nas questões antes de começar a parte objetiva, claro, se a prova for no mesmo dia, né, se não for, não tem como fazer isso. Né, como é que você vai ler a prova discursiva sem ela estar lá? Mas eu já dava uma lida, depois ia fazendo a prova objetiva, procurando algumas colas, né, no enunciado, em alguma questão, já ia amadurecendo a ideia da redação aos poucos, já tinha que ter uma noção de quanto tempo eu iria gastar para fazer a discursiva, para conseguir dosar aquilo ali e não perder, né, não gastar tanto tempo na parte objetiva. Não gosto de fazer rascunho, tá? Eu não recomendo porque falta tempo. Eu defendo a ideia de fazer um esquema, de planejar o seu texto. Se você tiver interesse, faça o meu curso de técnica de elaboração de discursiva. Lá eu vou dar várias técnicas para você não fazer o rascunho. Vou te ensinar a desenvolver alguns parágrafos padronizados, um formato padrão de questão discursiva, né? E também para pareceres, né? Então fique à vontade lá, depois eu deixo o link. Mas faz direto o texto à caneta, né? Se errar, faz um traço simples sobre a palavra. Por que eu não gosto do rascunho, pessoal? Porque eu acho que toda vez que a gente faz rascunho, isso na verdade é um símbolo, vamos dizer assim, né, um sinal da nossa falta de confiança para escrever o texto diretamente. Tanto é verdade que toda vez que eu, pelo menos, fazia o rascunho, depois na hora de passar limpo eu mudava o troço todinho. Por quê? Porque não precisava ter feito o rascunho, se eu tivesse planejado o meu texto. Exemplo, eu quero fazer um texto sobre crédito suplementar. O que eu não posso deixar de escrever? Reforço de dotação. Eu posso falar da lei? Posso falar que ele precisa de autorização legislativa prévia, que é aberto por decreto, que precisa de fonte para abertura. Eu posso detalhar as fontes, mas se eu não falar reforço de dotação, eu não vou ganhar aquele ponto. Então, é a objetividade que vai fazer você passar no concurso e ter uma boa nota na redação. Então, é mostrar que você conhece o assunto, mas escrevendo de uma forma clara, né, na ordem correta e, de preferência, né, de uma forma muito objetiva em relação ao que ele está perguntando. Então, perguntou sobre crédito adicional suplementar, escreve lá, o crédito suplementar é para reforço de dotação. Não precisa fazer rascunho para isso, tá? Tenha segurança, confie no seu potencial, e você estudou, se preparou para aquele momento, você tem condição de treinar antes, né? Claro, você não vai chegar na hora da prova, eu resolvi inaugurar um novo jeito de fazer redação agora, né? Sem fazer rascunho. Não, não faça isso. Se a vida inteira você fez rascunho, vai lá e faz a porra do rascunho. Mas eu não recomendo, porque você vai gastar o dobro de tempo para fazer o rascunho, né? Só um dado interessante, não sei para quem, né? Mas em média as pessoas levam 1 minuto para escrever uma linha. Então, imagina que você está fazendo uma questão discursiva de 50 linhas. Você vai levar 50 minutos para escrever o rascunho, depois mais uns 50 para passar limpo. Você vai levar quase 2 horas para fazer uma questão que você poderia ter resolvido o seu problema se não fizesse o rascunho em 1 hora e pouquinho. Você ia economizar a metade do tempo. Claro que você vai gastar um tempo de planejamento, mas você consegue sim. Tá? Basta você treinar, né, e ter o conhecimento, dominar o conteúdo para não precisar fazer o rascunho. É mais importante organizar o seu raciocínio, mostrar, né, no texto que você escreve de uma forma lógica e objetiva, com introdução, com desenvolvimento, com a conclusão, né, não só do seu texto, mas dos parágrafos, que você apresenta uma ideia, conclui até mesmo dentro do parágrafo, saber onde você quer chegar antes de começar a redação. Olha, eu vou escrever 3 parágrafos, um para o crédito suplementar, outro para o especial, outro para o extraordinário, nessa ordem.
Nessa questão, eu, por exemplo, eu não vou fazer conclusão, sei lá, você vai organizar o seu raciocínio, né? Sempre tente fazer um parágrafo para cada ponto que a banca solicita, isso é importante. Tenta usar períodos curtos, não vai ficar inventando, eu quero usar a voz passiva para impressionar o cara da banca. Ele não vai ficar impressionado com isso, ele vai ficar puto porque ele está tendo que ler mais coisa. Seja objetivo, use períodos curtos com tópico frasal. Exemplo, o crédito suplementar serve para o reforço de dotação que está na LOA, ponto. Falou tudo que você tinha que falar em uma linha, em um período, tá? Depois você vai enrolar a banca com o advento da Lei 4.320, o crédito, isso, aquilo, mas faça um tópico, um parágrafo para cada ponto que ele solicitar. Então, se ele pediu, fale sobre crédito adicional, abordando necessariamente os seguintes aspectos: crédito suplementar, depois especial, extraordinário, faça nessa ordem um parágrafo para cada tipo de crédito. Olha, faça uma redação sobre PPA, LDO e LOA. Um parágrafo para o PPA, outro para LDO, outro para LOA. Tá? Então, sempre um para cada pedaço. Escreva alguma coisa, mesmo que você não tenha o domínio daquele conteúdo, tente não fugir do tema. Né? Na verdade, essa dica é ótima, né? Porque se você não sabe o porra nenhuma do assunto, como é que você não vai fugir do tema? Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: você pode aproveitar, por exemplo, aquele texto de apoio que ele fornece, use o texto motivador, né? Ninguém fica motivado com aquela merda, mas enfim, use um pedaço do texto, pode copiar, às vezes, alguma questão na parte objetiva, mas tente tratar daquele assunto. Mesmo que você escreva a maior asneira do mundo, a redação é sobre crédito suplementar, coloca lá: o crédito suplementar serve para, né? Aí vai errar lá, serve para, né, fazer nova despesa em ano bissexto. Vai falar asneira, mas pelo menos escreveu sobre crédito suplementar e diz que ele serve para alguma coisa. Né? Pode estar errado, mas, né, pelo menos você colocou alguma coisa ali. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like aí, é importante, né, para o canal. Faça a sua inscrição, clica ali no quadradinho, ali no canto inferior. Ativa as notificações, deixa o seu comentário, né? Olha, professor, gostei do vídeo, não gostei, acho que podia ter ficado assim, assado, sugira temas, tire dúvidas, use aí o espaço que é de vocês, né, para comentar o vídeo. Se tiver interesse, né, de ser membro a FUD do meu canal, tem ali os benefícios, você vai ter acesso, né, vai lá na parte comunidade, veja quais são os planos e os benefícios de cada um, né, tendo acesso a alguns materiais exclusivos, por exemplo, e faça aí a adesão. Pessoal, é importante, para ser aprovado no concurso, como o concurso do TCU, dominar os conteúdos AFO, Contabilidade Pública e LRF, e, além disso, dominar as técnicas de elaboração das questões discursivas. Muita gente, às vezes, sabe o conteúdo, mas não consegue passar aquilo no papel, para o papel. Tá? Então, se você tiver interesse, conheça aí os cursos que eu tenho, não só das disciplinas, mas eu tenho curso de elaboração de questões discursivas, tá? Vou deixar o link para vocês. Fique à vontade aí para tirar alguma dúvida, né? Saber o que tem ou não no material. Se quiser, pode me procurar também nas redes sociais, tá? Tá aqui o meu site, tá aqui o meu Instagram e o meu Facebook. Ficou com alguma dúvida, comenta aí na descrição ou entre em contato pelo Instagram, beleza? Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham percebido a importância das questões discursivas, né? O foco aqui é mostrar que você ir bem numa prova discursiva alivia a sua carga na prova objetiva, e às vezes é esse o detalhe que falta para você ser aprovado no concurso, tá bom? Não esquece de deixar o like no vídeo. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.